Antes de orarmos, é importante aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. A fé nasce quando damos espaço para a verdade eterna falar mais alto do que nossas circunstâncias. Tudo que Deus realizou por você em Cristo não começou na cruz. Esse plano nasceu no coração de Deus antes mesmo da criação do mundo. Antes que houvesse tempo, história ou humanidade, Deus já havia decidido amar, salvar e restaurar você. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não foram acontecimentos aleatórios. Eles são o centro do grande propósito divino: resgatar o ser humano, curar o que foi quebrado pelo pecado e nos reconduzir à comunhão com o Pai. A cruz não foi um plano emergencial, mas a revelação máxima do amor eterno de Deus. A palavra declara em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que em Jesus, você não vive tentando conquistar o favor de Deus. Você vive a partir do favor que já recebeu. Em Cristo, você não está implorando por aceitação. Você já é aceito. Deus não está distante, avaliando se você é digno. Em Cristo, Ele já derramou perdão, paz, acesso à sua presença, o Espírito Santo, a promessa da vida eterna e uma nova identidade como filho. Essas bênçãos não vêm do esforço humano, mas fluem diretamente da obra de Jesus. Escreva nos comentários: Amém, eu recebo essa verdade. Talvez você se pergunte: mas afinal, o que Deus fez por mim em Cristo de forma pessoal? A própria palavra responde. Em Efésios 1:4 está escrito que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso revela algo profundo. Antes mesmo de você escolher a Deus, Ele já havia escolhido você. Antes do seu nascimento, antes dos seus acertos e também antes dos seus erros, Deus já havia decidido amar você em Cristo. Você não é um acidente da história. Você não é um plano improvisado. Você foi intencionalmente desejado, pensado e chamado pelo Criador do Universo. O amor de Deus não é reação ao seu comportamento. É uma decisão eterna do seu coração. Você foi intencionalmente desejado, pensado e chamado pelo Criador do Universo. O amor de Deus não é reação ao seu comportamento. É uma decisão eterna do seu coração. Esse chamado não se baseia na sua perfeição, mas na graça divina. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 1:9 que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça. Isso significa que o valor da sua vida não está no que você faz, mas em quem Deus diz que você é. Você foi escolhido com um propósito: viver uma vida transformada, separada para Deus e marcada pelo amor. Santidade não é peso, é resposta de gratidão à graça recebida. É viver sabendo que você pertence a Ele e que sua vida tem significado eterno. Declare nos comentários: Eu sou escolhido por Deus. A palavra de Deus vai ainda mais longe e revela algo extraordinário. Você não foi apenas escolhido, você foi adotado. Efésios 1:5 nos ensina que Deus nos predestinou para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Isso significa que Deus não apenas o salvou do pecado, mas decidiu trazê-lo para dentro da sua família. No início, o pecado rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade. A desobediência abriu uma separação profunda entre o homem e um Deus santo. Mas aquilo que o pecado destruiu, o amor de Deus restaurou por meio da cruz. Quando Jesus, o Filho sem pecado, tomou o nosso lugar,
Ele carregou toda a culpa, toda a falha e toda a rebelião sobre si. A Escritura declara em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso muda tudo. Em Cristo você não é apenas perdoado, você é reconciliado. Você não é apenas limpo, você é recebido como filho. Agora você tem acesso direto ao Pai. Você pode chamá-lo de Pai amoroso, de Abba. Como Romanos 8,15 afirma, recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Você não é mais órfão espiritual, você pertence à família de Deus. Escreva com fé: glória a Deus pela minha adoção. Quando Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não estava fechando portas, mas revelando a única porta que já estava aberta. Através do seu sacrifício, o acesso ao Pai foi restaurado. Pelo sangue de Cristo, a vergonha é removida e os pecados são completamente apagados. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, você entra oficialmente na família de Deus. A palavra afirma em Efésios 1:6-7 que fomos feitos aceitos no Amado e que nele temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Isso significa que sua aceitação não depende do seu passado, mas da obra perfeita de Cristo. Em Jesus, você é aceito e não rejeitado, redimido e não abandonado, perdoado e não condenado. A dívida que existia contra você foi quitada na cruz. Romanos 8:1 declara que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A culpa não define mais quem você é. A graça define. Você não se apresenta diante de Deus marcado por erros, mas revestido da justiça de Cristo. Onde antes havia medo, agora há paz. Onde havia distância, agora existe relacionamento. O amor do Pai cobre sua vida e o convida a descansar na obra completa de Jesus. Escreva nos comentários: em Cristo eu sou aceito. E Deus não parou em escolher, adotar, aceitar e redimir você. A palavra revela que Ele também o selou. Efésios 1:13 nos ensina que, depois de ouvirmos a palavra da verdade e crermos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a marca de que você pertence a Deus. Ser selado significa ser guardado, protegido e confirmado como propriedade do Senhor. O Espírito Santo não é apenas um símbolo. Ele é a presença viva de Deus habitando em você. Ele é a garantia de que tudo o que Deus começou na sua vida será plenamente cumprido. O céu colocou a sua assinatura sobre a sua história. Filipenses 1:6 nos traz essa certeza poderosa. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mesmo quando você se sente fraco, confuso ou inseguro, Deus continua trabalhando. O Espírito Santo age em silêncio, moldando, fortalecendo e conduzindo você no caminho da verdade. Você não caminha sozinho. Deus está em você, com você e por você. Nenhuma luta é maior que a presença dele em sua vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, renovando forças, trazendo direção e produzindo vida. Declare nos comentários: sou selado pelo Espírito Santo.
Ao olhar para essas verdades reveladas em Efésios 1, fica claro quem Deus é e o que Ele fez por você. Você vê um Deus que já o abençoou com riquezas espirituais que não podem ser roubadas. Você vê um Deus que o escolheu com amor, o adotou como filho, o aceitou em Cristo, o redimiu pelo sangue de Jesus e o selou com o Espírito Santo. Quão rico você é no Senhor, não em bens materiais, mas em promessas eternas. Essas bênçãos não envelhecem, não se perdem e não dependem das circunstâncias. Elas permanecem firmes, porque estão fundamentadas na fidelidade de Deus, não na instabilidade humana. Que essa verdade conduza você à adoração sincera, que ela desperte um coração grato e humilde. Tire um momento para agradecer a Deus pela cruz, pelo túmulo vazio e pela presença constante do Espírito Santo em sua vida. Agradeça porque o seu passado foi perdoado, o seu presente está nas mãos do Pai e o seu futuro está seguro em Cristo. Nada pode separar você do amor de Deus, nem o que passou, nem o que você enfrenta hoje, nem aquilo que ainda virá. Em Cristo, sua história está envolvida pela graça, sustentada pela esperança e direcionada pela promessa da vida eterna. Escreva com gratidão: Obrigado, Senhor, por tudo. Agora, com o coração alinhado a essa verdade, vamos entrar em oração. Pai Celestial, palavras não são suficientes para expressar a gratidão que sinto pela tua bondade, pelo teu amor constante e pela tua misericórdia que se renova a cada dia sobre a minha vida. Tu és santo, mas ainda assim me convidas a entrar na tua presença. Tu és grande e poderoso, e mesmo assim te importas com cada detalhe da minha caminhada. Obrigado por me escolher, por me chamar pelo nome e por me amar com um amor que eu jamais poderia merecer. A tua palavra me ensina que fui chamado para viver de maneira diferente, não segundo os padrões deste mundo, mas segundo a tua vontade. O Senhor não me chamou para me misturar com a escuridão, mas para refletir a tua luz. Pai, que essa separação seja real na minha vida, que minhas palavras, pensamentos, atitudes e decisões revelem que eu pertenço a Ti. Ajuda-me a viver de forma coerente com o chamado que recebi, honrando o Teu nome em tudo o que faço, mesmo quando ninguém está olhando. Escreva nos comentários: Senhor, minha vida é Tua. Pai, eu te peço graça e força para não ser moldado pelos valores deste mundo. A tua palavra me orienta a não me conformar com este século, mas a ser transformado pela renovação da minha mente. Por isso, peço que o Senhor renove meus pensamentos todos os dias. Muda a forma como eu vejo a vida, as pessoas e as situações ao meu redor. Ensina-me a amar aquilo que o Senhor ama e a rejeitar tudo o que tenta me afastar da tua presença. Remove de mim desejos que alimentam o pecado, o orgulho e o egoísmo. Preencha a minha mente com a tua verdade, para que eu reconheça as mentiras do inimigo e tenha discernimento para rejeitá-las. Obrigado, Pai, por me lembrar que eu sou teu. A tua palavra declara que sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Foste tu quem me chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Que a minha vida reflita essa luz por onde eu passar. Ajuda-me a não permitir que meu passado,
meus erros ou a opinião das pessoas definam quem eu sou. Minha identidade está firmada em Ti. Eu pertenço a Ti, e isso é suficiente. Declare com fé: minha mente é renovada pelo Senhor. Pai, eu te peço graça e força para não ser moldado pelos valores deste mundo. A Tua palavra me orienta a não me conformar com este século, mas a ser transformado pela renovação da minha mente. Por isso, peço que o Senhor renove meus pensamentos todos os dias. Muda a forma como eu vejo a vida, as pessoas e as situações ao meu redor. Ensina-me a amar aquilo que o Senhor ama e a rejeitar tudo o que tenta me afastar da Tua presença. Remove de mim desejos que alimentam o pecado, o orgulho e o egoísmo. Preencha minha mente com a Tua verdade, para que eu reconheça as mentiras do inimigo e tenha discernimento para rejeitá-las. Obrigado, Pai, por me lembrar que eu sou Teu. A Tua palavra declara que sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Foste Tu quem me chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Que a minha vida reflita essa luz por onde eu passar. Ajuda-me a não permitir que meu passado, meus erros ou a opinião das pessoas definam quem eu sou. Minha identidade está firmada em Ti. Eu pertenço a Ti. E isso é suficiente. Declare com fé: minha mente é renovada pelo Senhor. Pai, hoje eu entrego completamente a minha vida em Tuas mãos. A minha oração sincera é que o Espírito Santo opere profundamente no meu coração e na minha mente, levando-me a viver um compromisso verdadeiro contigo. Que não seja a minha vontade, meus sentimentos ou minha conveniência que governem minhas decisões, mas a Tua perfeita vontade. Eu declaro que fui crucificado com Cristo e que agora é Ele quem vive em mim. Ensina-me, Senhor, a morrer para mim mesmo e a viver para Ti todos os dias. Dá-me um coração rendido, disposto a negar a carne, resistir ao pecado e carregar a cruz diariamente, mesmo nos momentos simples e escondidos, quando apenas Tu estás olhando. Coloque em mim fome e sede por justiça, que eu Te deseje acima de qualquer outra coisa. Em Ti encontro satisfação, restauração e força. Ensina-me a permanecer em Ti, firme na oração, na palavra e na obediência, sabendo que longe de Ti nada posso fazer. Obrigado, Pai, porque és Tu quem opera em mim, tanto o querer quanto o realizar, segundo o Teu propósito. Eu confio que estás moldando minha vida para a Tua glória. Recebe minha gratidão, minha entrega e meu louvor. Em nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Amém, eu recebo.